Vamos lá, pessoal? Vamos fazer a leitura aqui. Página 10, características do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes, como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais? O que há de vibrações que faz com que esses sons sejam diferentes uns dos outros? Então, vocês observem que nesse primeiro parágrafo, ele está questionando, ele está perguntando para vocês, por que existem tantos sons diferentes? O que caracteriza um som ser diferente do outro? Por que o som de um pássaro, de repente, é diferente de um som de um cachorro? Tá? Então, é isso que ele está questionando vocês aqui. Então, segundo parágrafo, a acústica é a ciência que estuda os sons. Então, se alguém perguntar como que chama a ciência que estuda os sons, vocês já sabem que ela se chama acústica. E as características que os tornam diferentes. Então, ó, a acústica é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. Vamos lá? Então, aqui, ó, até já tinha escrito aqui do lado, ó, para eu não me esquecer, que intensidade eu associo ao volume. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que existe a intensidade fraca e a intensidade forte? A gente fala errado. Aí a gente fala intensidade forte, é aquilo que a gente fala que é volume alto. E a intensidade fraca é aquilo que a gente fala que o volume tá baixo, que o som tá baixo, tá? Vamos fazer a leitura? Então, vamos lá. Quando dizemos que o som da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. Ó, volume, intensidade. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, lembra, volume baixo? Baixa intensidade. Ou forte, lembra, volume alto? Alta intensidade. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores as vibrações, forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será um som. Então, o que define se um som vai ser fraco ou vai ser forte é a intensidade das vibrações, tá bom? Já tinha explicado isso para vocês. Dando continuidade, ó. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Tá bom? Então, já tinha explicado, a gente tá fazendo aqui só a leitura agora. Vamos, então, para o segundo, que é o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. Quando a gente fala altura, pessoal, lembra quando vocês ouviram lá no vídeo anterior o som grave e o som agudo? O tom grave e o tom agudo? A altura é porque o grave, ele tem uma altura e o agudo a gente fala que ele tem outra altura. Não tem a ver com altura igual vocês estão pensando, não, tá? É um outro tipo de altura. É a altura dos sons. O som ele pode ser grave ou ele pode ser agudo. O som grave, ele vai ter uma vibração mais lenta. A altura dele é uma vibração mais lenta. E o tom agudo, ele vai ter uma vibração mais rápida. A altura dele vai ser uma vibração mais rápida. Então, ó, em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda que a dos homens, que é mais grave. Tá certo isso, ó? Mulher e crianças têm sons mais agudos, ó. Aguda, tudo bem? Como vai você? E os homens têm aquela voz, oi, gente, tudo bem com vocês? Aquela voz mais grave, né? Então,
Virando aí, página 11. O som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Falei isso para vocês agora há pouco, tá bom? Continuando aí, vamos para o próximo, que é o timbre. O timbre é aquela identidade do som. Lembra que cada pessoa tem um timbre de voz? Cada pessoa ou instrumento tem um som diferente? Então, vamos lá. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Pessoal, eu achei muito difícil para criança entender o que está escrito aqui. Então, resumindo aqui, o que está escrito é o seguinte: ele quer dizer que cada pessoa, ou cada instrumento, ou cada música, ele vai ter um timbre diferente, tá? E a gente sabe identificar os timbres, por exemplo, a gente sabe identificar uma música porque a gente conhece o timbre original da pessoa que cantou primeiro aquela música, tá? E aí, pessoal, o timbre, ele define isso, uma particularidade, tá? Quando fala que aqui são características específicas de cada som, quer dizer que cada som, que cada instrumento, que cada pessoa, que cada animal, ele vai ter um timbre diferente. Combinado? Vamos ver o que é uma fonte sonora? Tá explicando aqui, Cássia não sabe, vamos aprender? Fonte sonora: qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Então, o que é uma fonte sonora? Todo aquele som que vocês conhecem. Vocês já conhecem a minha voz? Então, a minha voz é uma fonte sonora. Então, todo aquele som que a gente consegue identificar, que a gente conhece, a gente fala que é uma fonte sonora. Combinado? Então, olha. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite a nota musical com um timbre diferente. Ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Pessoal, então olha aqui. Embora quando uma banda esteja tocando uma mesma música, a gente consegue diferenciar cada instrumento, porque o timbre de cada instrumento é diferente. Então, a gente consegue identificar o som do violão, o som da tumba, do violino, da flauta. Por quê? Porque eles têm timbres diferentes, tá? Então, quando a gente ouve uma música, a gente fala, nossa, como ele toca violão bem, como ele toca guitarra bem. Nossa, olha, tem uma tumba lá. Nossa, ele tá usando a boca. Tem umas bandas, principalmente internacionais, que eles fazem uns sons legais com a boca. Tem umas que misturam, por exemplo, umas caixas, eles colocam água para fazer um som diferente. Tudo isso para criar timbres diferentes, tá? Então, o timbre, pessoal, ele, embora cada pessoa, cada instrumento tem o seu timbre diferente, a gente consegue identificar muitos deles atribuindo aí as fontes sonoras, tá joia? Então, pessoal, hoje a gente já aprendeu bastante coisa sobre ciências, a gente aprendeu características dos sons. Então, hoje a gente vai parar por aqui, tá bom? Então, quando vocês terminarem de ouvir aqui, vocês vão lá pro caderninho de atividades de vocês, o livrinho. Olha, eu tô com o meu aqui nas minhas mãos, tá? Ó, lá na página 53, ok? Vocês vão fazer a página 53 de ciências.
a página 54, a página 55, e lá na página 56, vocês vão fazer o número 6. A questão 7 já é matéria nova, então a questão 7 eu não ensinei ainda, tá? Então, vocês vão parar lá na questão 6. Nossa, eu fechei aqui o caderninho, esqueci de olhar a página. Vocês vão parar lá na questão 6 da página 56, tá? E aí, quarta-feira que vem, antes de eu gravar meu vídeo, pessoal, ensinando o que para vocês? Ó, vou ensinar a reflexão do som no próximo vídeo. Antes de eu entrar com esse vídeo, eu entro com a correção daqueles exercícios, combinado? Dos exercícios do livro de atividades, tá bom, pessoal? Então, beijo, fiquem com Deus. Hoje não tem aula online, a gente volta amanhã cedo com aula de geografia e à noite com o nosso bingo de tabuada. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.